noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso super painel, nosso painel de peso aí. Queria dar boas-vindas aí aos nossos palestrantes, Carolina Bueno, a Kellen, a Liquilia e a Viridiana. Queria que vocês estejam muito bem-vindas aqui na Escola de Negócios da PUC-Rio. A gente tem um painel hoje, né? Eu sou Renata Machado, eu sou coordenadora do MBA Diversidade e Impacto Social, que é um MBA novo, que o departamento está lançando. Essa vai ser agora, no dia 6 de maio, a gente vai começar a nossa primeira turma. E aí a gente está trazendo temas, e assuntos que conversem com essa pauta, né? E a gente conseguiu hoje, assim, uma reunião, um alinhamento de astros aí, né? A gente conseguiu trazer quatro mulheres fantásticas que estão à frente dessas estratégias de ESG, de diversidade, de impacto social, de governança da Globo. E a gente vai ouvir, né, esse caso que é fantástico, né? A Globo tem uma trajetória assim, de décadas, né? De muitos anos, não de décadas, de investimento social. E aí, os nossos palestrantes, compõem aqui nosso painel, vão contar um pouco dessas estratégias para a gente. Depois a gente vai abrir para perguntas, a gente vai ter um tempo de perguntas, é, e aí depois a gente vai para o encerramento. Então, vocês podem fazer perguntas, encaminhar perguntas aqui para esse perguntas e respostas que tem aqui no chat. E aí eu queria apresentar, né, a Carolina Bueno, né, diretora de Riscos e Compliance. A Carolina vai falar sobre compliance, sobre gestão de riscos aqui para a gente hoje. Quero apresentar a Kellen Júlio, que é gerente sênior de diversidade e inclusão, que vai falar sobre a estratégia corporativa da Globo para a diversidade e inclusão. A Liquilia Morris, que é gerente sênior de governança e controle do Centro de Serviços Compartilhados, que vai falar para a gente dessa jornada, como foi esse processo, essa jornada ESG na Globo, sobre governança e sobre estratégia social para o conteúdo, né? E a gente também tem a Brigiana Bertolini, que é gerente de valor social e vai contar para a gente se investimento social majoritariamente em educação e vai compartilhar com a gente. Então, queria convidar as integrantes aí do nosso painel para dar início e, em nome, novamente, da Escola de Negócios e do nosso novo MBA Diversidade e Impacto Social, dar boas-vindas a todos que estão presentes e as nossas palestrantes. E a Bárbara, que também está aqui com a gente, dando um super suporte aí, operando os slides e os vídeos. Então, com vocês, eu vou ficar aqui quietinha e depois volto para trazer as perguntas. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Agradeço aí o convite da Renata, da PUC. Eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Isso é uma prática que a gente tem na Globo para incluir todo mundo na conversa. Eu sou uma mulher branca, estou com um casaco jeans, estou com o fundo do escritório, com uma parede cinza e tenho olhos azuis e cabelo castanho claro. A Renata me apresentou, né? Eu sou Liquilia, cuido de governança e controle no CSC, e eu, coincidentemente, concluí no ano passado o meu MBA na PUC também, em gestão ESG. Então, eu tive justamente, né, no lugar de vocês, recentemente, junto, inclusive, com a Bárbara, que está aqui. E aí, só antes de começar, Renata, um comentário. Para mim, a apresentação ela está esquisita na tela, ela não está aparecendo o slide todo. Não sei se é só para mim ou se está assim para todo mundo. Não, estou vendo direitinho. As quatro estão aqui na tela no slide Ah, lilás. agora foi. Melhorou. Bom, vamos lá então. Um outro comentário que eu queria dizer, que eu acho que é também um super orgulho estar aqui ao lado de mais três mulheres líderes, né? Então, eu acho que isso é muito legal. É um orgulho fazer parte desse grupo de mulheres superpotentes e competentes. E aí, falando da agenda de hoje, a gente começa dando um panorama geral da nossa jornada ESG, então compartilhando com vocês um pouco de como uma empresa, né, no ambiente corporativo, a gente pode gerir as temáticas ESG, e depois a gente entra em alguns exemplos de iniciativas, de realizações que a gente tem
compromisso por compromisso. Para começar, como empresa de mídia, a gente naturalmente vai começar mostrando um vídeo da nossa campanha ESG. Depois a gente continua na apresentação. A Globo está com você todo dia para deixar o seu dia melhor. Produzindo conteúdos em sintonia com a sociedade. Promovendo a diversidade. Investindo no bem-estar dos funcionários. Protegendo o meio ambiente. Praticando uma governança transparente. E apoiando a educação no Brasil. Assim, a Globo se movimenta para ser uma empresa melhor, num mundo melhor. Globo, fazer diferença é todo dia. Bom, continuando aqui, a gente entende que a nossa agenda não é sobre a Globo, é sobre o impacto que a gente tem e como a gente pode contribuir para a sociedade brasileira. É importante dizer que temos um compromisso histórico com essas iniciativas. A Renata mesmo estava falando, né, sobre as nossas iniciativas sociais. A gente, ao longo da nossa história, a gente sempre teve uma relação muito forte com as iniciativas ESG, muito antes da gente começar a empacotar, estruturar, organizar sob essa sigla ESG. E aí aqui a gente tem um timeline de quando a gente começa, de fato, essa organização. Em 2021, a gente montou um grupo de trabalho multidisciplinar com pessoas de várias áreas e demos ao kickoff ao nosso projeto ESG da Globo. Começamos com uma etapa que eu acho essencial para qualquer projeto que a gente esteja fazendo, de benchmarking. Então, olhamos para empresas de referência nas temáticas ESG e para empresas do setor de mídia, justamente para a gente fazer uma melhor comparação. A partir disso, a gente fez um diagnóstico da nossa situação atual, de tudo que a gente já tinha rolando, a gente chama isso de selfie, e fizemos uma escuta com os nossos stakeholders. A gente está falando aqui de acionistas, investidores, consumidores, colaboradores e anunciantes. A partir, então, do benchmarking, do diagnóstico e da escuta dos nossos stakeholders, a gente define os nossos 6 compromissos. Esses 6 compromissos, eles permeiam toda a nossa agenda, toda a nossa estratégia. Tudo que a gente faz, como a gente se organiza, é justamente em cima desses 6 compromissos. A gente depois vai mergulhar um a um neles, mas aqui eu já posso, né, sinalizar quais são. A gente tem um primeiro de impacto social do conteúdo. Como empresa de mídia, não tem como isso não ser um compromisso e não ser um dos nossos principais. A gente entende a relevância, o impacto que a gente tem sobre a sociedade, o impacto do social do nosso conteúdo. Temos um compromisso de diversidade e inclusão, e aí a gente está falando de diversidade e inclusão nas telas, mas também por trás das telas, nos nossos times. Temos um compromisso voltado para os nossos colaboradores, para o desenvolvimento e bem-estar deles. Um compromisso ambiental, de biodiversidade, consciência ambiental, um compromisso de governança transparente, responsável e, por fim, um compromisso de educação. Acreditamos que a educação é o vetor de transformação do nosso país. Então, esses são os nossos 6 compromissos e são a base de toda a nossa estratégia. Em julho de 2022, a gente tem um marco super importante, que é o lançamento do nosso primeiro relatório. Aqui foi um primeiro exercício, deu muito trabalho, foi um grande desafio a gente captar a informação com todas as áreas, todas as iniciativas que já haviam acontecido. E nesse primeiro relatório, a gente traz muito um resgate de todo o nosso histórico nas temáticas ESG. Então, ele tem esse panorama histórico de tudo que a Globo já tinha feito antes de empacotar sobre essa sigla ESG. Aqui a gente tem alguns prints de repercussão na mídia, do lançamento do nosso relatório e também da nossa assinatura ao Pacto Global da ONU, que a gente fez justamente no mesmo dia de lançamento do relatório. A gente se tornou signatário do Pacto Global da ONU.
E em 22, a gente teve algumas etapas super importantes sob o ponto de vista de estratégia. Foi nesse ano que a gente definiu todas as nossas ambições e metas para 2030, mapeamos, identificamos quais indicadores a gente precisaria acompanhar para garantir o sucesso dessas ambições e metas. E aí a gente está falando de um conjunto de indicadores estratégicos, táticos, operacionais, com níveis diferentes de reporte. E montamos um plano de ação com ações mais táticas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia para a gente chegar em 2030 cumprindo tudo que a gente está se propondo a fazer. Em abril do ano passado, em 2023, a gente lançou nosso segundo relatório, e aí uma novidade aqui é que a gente passa a divulgar as nossas metas públicas, então já tem um avanço legal aqui do primeiro relatório. Nesse mesmo ano, a gente termina a implantação de um sistema para gerir todos os nossos indicadores, continuamos o nosso plano de ação e fizemos kickoff do próximo ciclo. E aí, esse pontinho final em amarelo vai acontecer na semana que vem, coincidentemente, o lançamento do nosso próximo relatório. E aí eu peço aí que vocês, né, fiquem atentos, fiquem de olho, leiam, vocês que estão começando esse MBA, vale muito a pena mergulhar nesse relatório. Aqui a gente tem mais uma novidade, porque a gente traz de novo as metas públicas 2030, e aí a gente já dá aqui um reporte do status, de como a gente está. Então, acho que isso mostra uma maturidade, né, do exercício que a gente foi fazendo e uma transparência, porque a gente torna público o status dessas metas de 2030. Então, semana que vem, fiquem de olho, que é o nosso terceiro relatório e está muito, muito bacana. Aqui nesse slide, a gente volta, né, em cima dos 6 compromissos para explicar como é que a gente se organiza, como é que a gente, né, faz o trabalho por trás. A gente se organiza justamente nos compromissos. Para cada compromisso, a gente tem lideranças, inclusive a Kelly e Carol, que estão aqui, são líderes de compromissos, e a Viridiana está representando o Cristóvão. Então, para cada compromisso, temos lideranças e temos times multifuncionais. Fazendo a liderança desse grupo de trabalho todo, temos o Manuel Belmar, ele é o nosso CFO da Globo e também é líder de produtos digitais e canais pagos, então se vê como o tema é estratégico, é importante na Globo para ter essa liderança. E temos frentes transversais. Temos a minha frente, junto com a Babi, que a gente cuida da governança ESG, então a gente tem essa visão do todo, olhando estratégia, tocando aí a parte de plano de ação, indicadores, atualizando as ambições e metas. Temos uma frente de comunicação, olhando tudo de comunicação externa, mas também interna, e temos uma frente que cuida da elaboração do nosso relatório anual. Esse grupo de trabalho, é importante dizer que ele é, de fato, multidisciplinar, multiárea, envolve quase 100 pessoas da Globo de diferentes áreas se juntando para trabalhar junto para esse objetivo em comum. Hoje, a gente destaca esses 4 compromissos aqui, o compromisso 1, 2, 5 e 6, que são os que têm um perfil, né, mais alinhado ao MBA de vocês. Então, a gente vai mergulhar neles, dando alguns exemplos de iniciativas e de como a gente toca. E um ponto legal para compartilhar com vocês é que no ano passado o nosso relatório ganhou o melhor relatório ESG no evento em Orlando de Corporate Star Awards. Então é um super orgulho. A gente no segundo ciclo, né, de lançamento de relatório a gente já conseguiu esse feito e nos traz muita satisfação, porque a gente sabe o trabalho que tem por trás. Levamos meses, né, construindo, captando dados, escrevendo e editando textos até chegar na versão final. Então, é um super orgulho e uma super conquista esse prêmio. Agora a gente vai entrar nos compromissos, né, nas iniciativas que a gente tem daqueles 4 compromissos. Eu vou começar falando um pouco do primeiro compromisso do impacto social do conteúdo e eu vou dividir com a Kelly.
Então, o impacto social do conteúdo é o nosso compromisso número um. Aqui a gente está falando de produzir e distribuir conteúdos em sintonia com a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento social e ambiental. No jornalismo, aqui a gente vem falando, né, sobre a questão do compromisso histórico que a Globo tem com a sociedade brasileira, com a cidadania e com a democracia. E aqui a gente traz exemplos de programas do jornalismo que estão há décadas no ar, justamente tratando de iniciativas temáticas, sociais, levantando questões que são importantes, relevantes para a sociedade. Então, a gente tem o Fantástico, Globo Repórter, Globo Rural, e mais recentemente, que já faz 17 anos, Cidades e Soluções. Exemplos de programas que tratam muito desses temas. No esporte, a gente acredita muito no esporte como ferramenta de valor social. E aí aqui a gente traz 2 exemplos de coberturas feitas no ano passado. A gente tem a cobertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino, com 71 minutos de matéria em horário nobre. E a Taça das Favelas, que foi mais uma cobertura super voltada para questões sociais. E aí daqui eu passo a fala para a Kelly, para dar continuidade no compromisso 1. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Kellen Júlio, sou a Head de Diversidade aqui da Globo. Vou fazer minha autodescrição também para que mais pessoas possam me conhecer um pouquinho melhor. Sou uma mulher negra, estou de cabelo preso aqui hoje com meu afro puff, aqui penduradinho, estou maquiada, estou de batom vermelho, estou com uma blusa branca e preta, estou na Globo, aí estou com uma almofadinha azul atrás de mim, num fundo branco. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, realmente falar de diversidade, falar da relevância que esse tema tem para a Globo. É realmente, além de trabalho, é um grande prazer para todas nós que estamos aqui. E no conteúdo, né, acho que a Liquili apresentou muito bem antes, e acho que é importante para que todos vocês entendam, internamente a nossa governança de conteúdo se divide dessas 3 formas, né? A gente tem 3 grandes diretorias: jornalismo, esporte, Estúdios Globo, aí pensando em dramaturgia, em séries, em variedades. A gente tem também aí o Globoplay e outros produtos digitais aí da casa, né? Mas sempre falando um pouco do impacto social do conteúdo, a gente traz um pouco da visão dos Estúdios Globo, que desde o ano passado, não, mentira, desde 2022, tem uma diretoria de diversidade e inclusão, que é liderada pela Samantha Almeida. Então, aqui eu acho que esse slide sintetiza um pouco para vocês o que 2022 simbolizou para a Globo, né, em termos de dramaturgia. Lembrando que o que a gente vê hoje nas telas, uma novela que a gente assiste hoje, ela foi pensada, ela foi desenvolvida aí há 3 anos, 3 a 4 anos antes. Então, tem uma jornada de amadurecimento do roteiro, da escolha das pessoas que vão estar nas telas, dos atores, mas é todo um processo que é feito com muito cuidado. Em 2023, a gente teve, né, intencionalmente, um ar recheado de talentos subrepresentados como protagonistas. E isso foi inédito na história da dramaturgia brasileira e na história da Globo. Então, a gente teve aí Amor Perfeito, com o 1º lugar alcançado aí no Brasil e 4º no mundo, nos tweets. A gente teve Elas por Elas, né, com 92 milhões de brasileiros dentro da novela no primeiro mês, que trouxe questões étnico-raciais também de transgeneridade. Vai na Fé, que foi um fenômeno comercial, além de um fenômeno de audiência, e que foi reconhecido, inclusive, pelo The Guardian, um jornal inglês, como, né, uma das grandes promessas, foi uma promessa, entregou essa promessa da dramaturgia brasileira em 2023, com mais de 159 milhões de brasileiros alcançados, e Terra e Paixão, que foi um fenômeno de audiência na TV brasileira também, em 2023. E para a gente, quando a gente fala de impacto social, quando a gente fala de diversidade e representatividade, acho que, para além da diversidade e inclusão interna, que é que eu vou falar um pouco já já, é importante que vocês conheçam que falar de diversidade, falar sobre representatividade, provocar a sociedade brasileira a refletir, a se conectar, né, entre si, digamos assim, é uma das nossas missões, né? Um dos valores da Globo é o respeito à diversidade. Eu gosto muito desse texto, quando a gente diz que é o valor, a importância que tem para a gente a interdependência entre as pessoas, né? Então, conectar a sociedade através dos nossos conteúdos, estimular a conversa, estimular que exista um debate sobre as milhões de possibilidades, de milhões de histórias, de milhões de experiências para a gente, é muito relevante, é muito importante. Pode passar.
E eu acho que esse próximo slide, ele mostra assim, é uma pequeníssima síntese do nosso orgulho, do impacto que o nosso trabalho teve aí, de tantas equipes que trabalharam para conectar cada vez mais o que a gente entrega, não só em dramaturgia, mas em variedade, em vários produtos, a gente trazer várias visões de mundo, experiências, vivências aí para frente das nossas telas. Esse slide traduz um pouco, não da dramaturgia, mas de variedade, mas, sem dúvida, tem até uma brincadeira, né, que fala que a revolução não vai ser televisionada. No caso, a nossa revolução está sendo televisionada, as pessoas estão vendo a transformação e as discussões que a gente quer ajudar o Brasil a desenvolver. Então, aí pode passar, vou passar agora para o meu compromisso. Estava quebrando um galho aqui, sabe, falando um pouco dos estudos, que a gente tem aí uma dobradinha muito, muito interessante, a área de diversidade interna e a área de diversidade dos estudos, então me sinto super confortável para falar. Mas quando a gente pensa aí em diversidade interna, o compromisso 2 ele é dividido entre a diversidade interna e de conteúdo, parte liderado por mim, parte pela Samantha. Quando a gente pensa nessa jornada, né, acho que eu vou ser um pouco repetitiva, mas eu acho que é importante ser repetitivo. Para a Globo não é novo, né, esse tema. O que talvez de uma forma estruturada a gente apresente para o mercado como, entre aspas, novidade, né, que a área foi criada em 2020, é a existência de uma estrutura corporativa com orçamento, com equipe para trabalhar esse tema, com método, com sistema, com análise de dados, com estratégia de curto, médio e longo prazo. Né? Então, quando a gente pensa dessa forma, é novo, mas para a empresa como um todo já estava nos nossos valores, isso não é novo. E como a gente começou? Né? A gente tem uma preocupação muito grande com a coerência e de ter as nossas estratégias conectadas com o nosso negócio e a nossa cultura. Então, um dos primeiros movimentos que a gente fez foi de escrever um posicionamento interno, comunicar para os nossos colaboradores como que a gente ia seguir essa jornada de diversidade e inclusão, quais iam ser os nossos públicos prioritários, o que para a gente era relevante. Então, esse slide aqui é um resuminho de um posicionamento interno que a gente desenvolveu, que tem mais de 12 páginas, essa é a versão resumida, que fala um pouco dos nossos objetivos. Né? Então, qual é o nosso posicionamento interno? Somos Globo, somos diversos e queremos ser ainda mais diversos, mais inclusivos, para contar as melhores histórias, compartilhar experiências genuínas, para ser a primeira opção para quem trabalha, quem anuncia e quem interage, para representar e ser representado pelo Brasil que inspiramos, Diversidade Globo, um encontro de todos, considerando cada um. Então, eu tenho um orgulho danado desse texto que foi construído a muitas mãos, mas ele traduz muito o nosso jeito de pensar a diversidade. Né? Eu acho que vocês que estão começando esse MBA, eu acho que nas empresas que vocês forem trabalhar, quem quiser trabalhar com diversidade e inclusão, eu acho que uma primeira dica que eu dou é construir um plano, construir um posicionamento à luz da cultura, à luz da realidade da empresa que vocês estão. Acho que copy-paste, olhar o que o outro está fazendo, tentar implementar sem entender se tem aderência com a sua cultura, pode não dar muito certo. E a gente começou por esses 4 públicos priorizados, a estratégia de diversidade, olhando para a representatividade e inclusão. A gente começou com mulheres, a parte étnico-racial, a gente decidiu começar priorizando negros e negras, pessoas com deficiência e LGBTQIA+, a partir de um censo demográfico que a gente fez para entender, autodeclarado, para entender a nossa demografia. Então, foi um movimento que foi bem, bem construído para a gente ter a visão dos colaboradores sobre si, para a gente construir nosso plano a partir daí. Pode passar. A partir do censo, a partir de um benchmark bem extenso que a gente fez no mercado, e a partir desse posicionamento, a gente traça aí o nosso plano tático, que é dividido aí em dois grandes pilares, cultura inclusiva e representatividade. Em cultura inclusiva, a gente traça um plano tático que prioriza educação e comunicação. Educação para a gente como que a gente desenvolve uma agenda interna de sensibilização, de conversas, de treinamento para qualificar o repertório das nossas lideranças, das nossas equipes, de todas as áreas de uma maneira geral. Então, a gente começou em 2021 treinando toda a organização, toda a liderança em gestão da diversidade e as equipes em introdução à diversidade. E, gente, vou espirrar. Consegui segurar. Em 2022, a gente faz o treinamento sobre as questões de gênero e raça, étnico-racial, voltado para pessoas negras.
Ano passado, a gente fez treinamento sobre toda a empresa, gente, para todas as pessoas que estão na Globo, sobre pessoas com deficiência, e esse ano a gente termina essa parte de educação temática com o LGBTQIA+, aí em junho. Fora isso, a gente tem ali treinamentos e conversas à luz da necessidade das áreas, de acordo com o produto, enfim, a maneira corporativa, a entrega corporativa foi essa, além de várias moduladas que a gente faz. Comunicação é como a gente atualiza os colaboradores sobre os nossos compromissos, nossas intenções e o andamento do nosso plano tático. Então, a gente tem uma newsletter que vai para os colaboradores para falar um pouco como a gente tem se comportado. As áreas têm esse comitês de diversidade que divulgam as estratégias da empresa e como a gente tem, como o nosso plano tático tem evoluído. Em representatividade, a gente tem 2 pilares, recrutamento e carreira, que é como a gente acelera e desenvolve, e acelera a entrada de populações subrepresentadas, como a gente desenvolve a carreira dessas populações também dentro da Globo. Então, em recrutamento, a gente construiu ali um ecossistema de parceiros para ajudar a gente a se conectar cada vez mais com esse Brasilzão de tantas pessoas, de tantas possibilidades. Então, a gente criou uma estratégia única aí de recrutamento dessas 4 populações, entendendo que a gente começou priorizando mulheres e pessoas negras e evoluímos para todos os públicos ao longo do plano. Em carreira, a gente desenvolveu aí algumas ações para garantir uma linha sucessória plural, aí com um destaque para o programa de mentoria que vocês vão ver no próximo slide, e os grupos de afinidade, que a gente tem 4, um por população, cada grupo tem 50 pessoas, e os grupos, eles têm um plano de trabalho, eles são um grupo voluntário propositivo, de ações aí para nos apoiar no desenvolvimento de ações de inclusão. Então, é bem intenso, gerir 200 pessoas por mês, dando ideias e sugerindo, né, melhorias, mas essa foi uma das partes mais acertadas do nosso plano, porque a gente tem uma capilaridade enorme e uma escuta da organização e da vivência das pessoas nas 5 praças que a gente está localizado. Então, foi uma escolha muito, muito acertada lançar os grupos de afinidade. Recomendo muito, dá muito certo para a gente essa conversa, esse diálogo. Pode passar. Aí um pouco dos destaques, né, da nossa estratégia. A gente tem um tempo curtinho, então a gente tem que falar um pouco rápido, mas aí no final das perguntas a gente pode se aprofundar um pouco mais. Então, em 2023, a gente lança o nosso primeiro ciclo de mentoria, com foco em mulheres e pessoas negras. É um programa de desenvolvimento e aceleração de carreira. Então, foi um piloto em 2023. A gente, esse ano, vai ter a 3ª edição do nosso programa de mentoria, que tem mais de 200 pessoas envolvidas, entre mentores e mentorados. Os mentorados, após a finalização da mentoria, eles são acompanhados pelo RH durante 18 meses, para acompanhar movimentações, promoções, né, reconhecimentos financeiros, enfim, para garantir e para ver se a mobilidade está acontecendo dos participantes, né, e a gente aí, de um programa para outro, o sucesso foi tão grande que a gente aumentou 20% no número de participantes, é realmente um grandíssimo sucesso, e o que eu acho que o programa de mentoria traz, e que tem muito a ver com a cultura da Globo, a nossa empresa é uma empresa, eu costumo brincar que é muito vocal, é uma empresa de diálogo, uma empresa de fala, o conteúdo, a palavra está no coração do nosso negócio. Então, desenvolver um programa em que 2 pessoas, uma liderança e uma outra pessoa, né, uma outra equipe, uma pessoa da equipe, pode conversar, trocar conhecimento, falar das suas vivências, da sua experiência. Definitivamente não é um programa de mão única. Eu acho que mentor e mentorado saem muito enriquecidos com esse processo. Assim, eu sou mentora, tô na minha 2ª mentorada agora do programa de pessoas negras, e a cada sessão, a cada reunião, eu saio também muito cheia e aprendo muito com a minha mentorada. Sem dúvida, é uma fonte de aprendizado para o mentor também. E pode passar. Em recrutamento, vocês vão ver esses dados no relatório. A Liquilia explicou super bem, né? A gente aí, semana que vem, lança o nosso relatório, vocês vão ver os dados e nossos planos mais aprofundados por lá. Mas a gente tem aí números bem altos de recrutamento de populações subrepresentadas, que é muito reflexo da nossa vontade, da nossa intencionalidade. Então, só em 2023, a gente teve 46% das contratações para cargos efetivos foram de mulheres, 46% dos efetivos contratados foram pessoas negras,
e 79% dos estagiários efetivados em 2023 tinham um dos 4 marcadores identitários priorizados pela Globo. Então, realmente a gente acredita muito no recrutamento como uma fonte para trazer representatividade para a Globo, e a gente consegue isso através de um ecossistema de parceiros muito incrível. A gente trabalha com emprego afro para pessoas negras, talento incluir para pessoas com deficiência. A gente entende que na tecnologia existe uma subrepresentação de mulheres, pessoas negras, então a gente apoia, por exemplo, Programaria, que é um programa que desenvolve mulheres desenvolvedoras, AfroPython para pessoas negras, é, esqueci o nome não estou conseguindo enxergar, que é Diversa SA, que é um programa de desenvolvimento de carreira de pessoas LGBTQIA+, o X para Minas Pretas, Autismo Tech. Então, muito, não do recrutamento em si, mas do fortalecimento do mercado, para que a gente consiga também absorver, recrutar, desenvolver e, posteriormente, recrutar pessoas dos nossos 4 marcadores priorizados. Pode passar. A gente tem aí, como eu falei antes, um compromisso muito grande em desenvolver as nossas lideranças, né, na temática, em diversidade, inclusão e equidade. Então, fazer conversas honestas, trazendo um repertório, trazendo como as discussões da sociedade, né, para essas lideranças conversarem, contarem um pouco do que estão vivendo nas suas equipes, suas dúvidas. Eu acho que é muito importante para a gente garantir o sucesso do nosso plano e a retenção, né? Porque acho que é muito importante pensar no recrutamento, na atratividade que as empresas têm em relação devem ter em relação a populações subrepresentadas, mas as pessoas precisam ser felizes, as pessoas precisam se sentir pertencentes, né, às empresas. Então, ter uma liderança conectada com os objetivos do negócio e também com os objetivos de desenvolvimento de pessoas é muito importante para a gente. E esse número aí é bem superior à média de mercado, que costuma ser mais ou menos uns 60%. E o grupo de afinidade que eu falei, né, que tem aí 200 participantes, é uma ferramenta de engajamento, de acolhimento. A gente chora, a gente ri, a gente fala besteira, a gente faz happy hour, né, porque também nem só de reunião a gente vive, é muito bom se encontrar, ter esse momento olho no olho. E a gente tem o privilégio de fazer algumas coisas que são super legais, como, por exemplo, o nosso evento anual sobre a pauta de gênero, que a gente acabou de fazer agora em março, do UNA, que é o nosso grupo de afinidade de gênero, foi feito no palco do Caldeirão do Hulk, com transmissão para toda empresa, transmissão online para mais de 1.000 pessoas. Então, esse aqui é a fotinho do orgulho, do evento do orgulho LGBTQIA+, que a gente fez, e o do UNA foi agora também. A gente tem o UNA, tem o Somos, tem o Ser Mais e tem o Globo Ubuntu. A gente tem nossos 4 grupos de afinidade que trazem para a gente, em tempo real, aí, como é a vivência das pessoas na Globo, o que a gente precisa fazer para acelerar o processo de inclusão aqui dentro. Então, em diversidade, a gente tem uma infinidade de coisas para contar, mas o tempo é limitado. Acho que agora eu vou passar a bola para a Viri, e o que é muito interessante na Globo, né, que a gente tem 2 áreas que trabalham a temática de direitos humanos aqui, né? A gente tem a área de diversidade e inclusão, que olha para dentro, né, na demografia, na inclusão, na equidade, nas políticas internas para as nossas pessoas, e tem a área de valor social, que pensa em cidadania, que pensa em direitos humanos, olhando para fora, né? Como que a gente pode colaborar para o desenvolvimento da sociedade em relação a esse tema. Aí eu vou passar para a Viridiana, que é da área de valor social, vai contar um pouquinho o que a área faz nesse tema também. Obrigada, Kellen. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tive um probleminha técnico aí no início, não conseguia ligar minha câmera, mas acho que agora está tudo resolvido. Eu começo aqui fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cis, cabelos castanhos na altura dos ombros. Eu estou vestindo uma blusa verde, um colar dourado e no meu fundo aqui uma parede branca. Felicidade imensa estar aqui com vocês para dividir um pouco, né, da nossa agenda, da nossa atuação. Eu acho que, como a Kellen falou, a gente trabalha sempre muito próximo, muito em sinergia. Eu acho que o grande feito dessa agenda ESG da Globo como um todo é essa multidisciplinaridade, né? É o fato do ESG ser muito transversal entre as áreas e todos trabalhando meio em conjunto. Quer dizer, cada um dos compromissos tem o seu squad, né? Eu colidero esse squad com o Cristóvão, que infelizmente não pode estar aqui hoje com vocês,
mas que a gente fala, né, do sexto compromisso especificamente, mas que ele se encontra em outros compromissos também, até porque a educação é uma pauta prioritária para a empresa e tudo mais. E aí, falando especificamente da nossa atuação em valor social, como é que a gente está desenhado hoje, né? É uma diretoria que está dentro do guarda-chuva de marca e comunicação, é uma área que dentro da organização olha para o campo da marca corporativa, né? A gente teve aí uma reestruturação recente na companhia, todas as nossas empresas foram unificadas numa mesma companhia, então TV aberta, Globoplay, os nossos canais digitais, G1, GE, G-Show, todos os canais pagos da Globosat se unificaram nesse grande guarda-chuva dessa marca corporativa que é Globo, e a gente hoje tem esse portfólio, esse ecossistema de comunicação, produção de audiovisual e plataforma de distribuição muito integrado. E a nossa área aqui de valor social olha muito para toda, né, para todo esse olhar de o quanto essa marca, né, essa construção dessa marca está envolvida nessa agenda de impacto social. O quanto efetivamente a Globo, enquanto essa companhia que abarca esse grande ecossistema de comunicação, tem a aportar para o campo do investimento social privado, né? Então, essa nossa área de valor social, ela olha um pouco para isso, e por isso estamos dentro desse guarda-chuva de marca e comunicação. E como é que a gente atua, né? Assim, como é que está dividido o nosso campo? A gente tem duas grandes áreas. Uma área especificamente é a gerência que eu cuido, que é a educação, e aí, mais à frente, quando a gente for falar do sexto compromisso e do LED, eu vou aprofundar. E aqui a gente está falando especificamente dessa gerência que é chamada de cidadania, e dentro dessa gerência de cidadania, a gente abarca a pauta de direitos humanos, que acho que prioritariamente nesses 4 temas que a Kellen comentou, né, mulheres, LGBTQIA+, PCD e negritudes, não são os nossos focos, eu diria, prioritários nessa pauta de direitos humanos. A gente tem uma pauta ambiental, de consciência ambiental, e muito articulada também com o interno e externo, né, o quanto a gente comenta, fala para fora, se comunica para fora, e o quanto a gente estabelece isso como uma meta interna. E a gente tem um terceiro foco, olhando para a cultura de doação. E aí, dentro desse espectro de cultura de doação, a gente tem Criança Esperança para quem doar. Especificamente, como é que a gente trabalha? A gente trabalha com campanhas institucionais. Então, é exatamente isso que a Kellen falou. Enquanto tem uma agenda que olha para dentro, a gente está olhando para uma comunicação externa. Como é que a gente cria a narrativa? Como é que a gente mobiliza a sociedade para esses temas? Como é que a gente se comunica para fora a partir dessas campanhas institucionais? Então, a gente usa muito, que a gente fala desse canhão, que é a comunicação da Globo, para essas pautas e para essas causas super importantes. Um outro jeito da gente trabalhar é por cross-conteúdo, né? Então, em parcerias com o próprio Grupo Globo, né? No caso aqui, a gente cita Valor Econômico, que faz com a gente uma agenda. Essa semana mesmo a gente está falando de educação, então são 3 dias de lives diárias sobre questões ligadas à educação, né? Nesse caso, essa semana a gente está falando disso por conta do Dia da Educação, mas a gente vai falando dessas pautas ao longo do tempo. Então, cross-conteúdo é quando a gente transita pelos nossos ambientes, pelas nossas plataformas, com esses, né, com essa pauta, com esses assuntos. E uma outra maneira da gente atuar em eventos de terceiros e eventos proprietários. Eventos de terceiros, basicamente, são eventos que, obviamente, né, não estão dentro da nossa agenda de produção, de execução, mas que a gente, de alguma maneira, ou por conta do tema, ou por conta do público, se conecta com esse evento e ativa, de alguma maneira, uma das nossas bandeiras, né? Então, a gente tem participado, efetivamente, aqui a gente cita 20 eventos de impacto ao longo do ano. Semana que vem, essa semana a gente está na Bet Educar, que é uma feira de educação, semana que vem a gente está na Feira Preta, na outra semana a gente está no Rio to See, e assim por diante, a gente elenca alguns eventos que são estratégicos de importância para a gente ir ativando os nossos temas. Aí pode passar para o próximo. Antes de rodar o filme, eu queria falar especificamente desse projeto. Esse é um projeto muito, muito importante, muito forte dessa agenda. Aliás, o Ronald, que é o idealizador do projeto, eu sei que ele está aqui na sala, na nossa audiência, então eu queria saudar o Ronald aqui. Esse projeto tem muito dele. É o Negritudes, é um projeto que celebra o audiovisual negro e essa conquista desse espaço, né? Acho que temos muito a caminhar, mas muito já foi conquistado. Então, ele é uma ação que estimula, que provoca o debate
que aprofunda a discussão, que dissemina conhecimento em torno dessa pauta negritudes e celebra, sobretudo, essa produção do audiovisual. Ano passado a gente teve uma edição, vou mostrar aqui o vídeo, mas só para passar o recado aqui, a gente vai ter 3 edições esse ano, então Negritudes esse ano ganha uma super, né, uma musculatura muito grande. A gente vai estar no Rio de Janeiro agora, dia 17 de maio, depois a gente vai ter uma edição em São Paulo e uma edição em Salvador, né? São Paulo é no segundo semestre e Salvador vai ser em julho. Então, estamos celebrando, muito felizes de termos parceiros, marcas. Esse é um projeto que traz marcas para perto da gente, apoiando esse projeto que é tão importante. Então, vou rodar um vídeo aí para vocês sentirem o clima do evento do ano passado. Vamos lá, número de trabalho começa. Com Negritudes e a realização de um sonho, na verdade um sonho que foi sonhado por muita gente, de várias gerações, sempre falando dessa nossa potência, dessa nossa necessidade de respeito às nossas histórias. Muitas mesas, muitas discussões, muitos espaços, muitos artistas, mas tudo é feito coletivamente. Então quem tá aqui, quem veio pra cá, a planeia, ajuda a fazer o evento, enviando perguntas, participando, postando na hashtag Negritudes. Vamos que vamos, tá quente, tá quente. Abram alas para as nossas histórias e somos nós que vamos contá-las. Esse é o nosso lugar de cura. Que emoção! Eu acho que o Negritudes 2023 mostrou que a gente está num caminho sem volta, onde nossas histórias serão contadas por nós, pelo nosso ponto de vista, é a nossa narrativa, é a nossa voz. Nós estamos vendo aqui hoje essa catarse, essa alegria, essa felicidade toda, é porque as narrativas negras estão cada vez mais em evidência. Nós estamos agora contando a história pela ótica certa, pela ótica correta, e escrevendo a história. Cada passo, ele é uma conquista, realmente. A gente está construindo uma história. Aí por isso que eu fico emocionada, porque eu sei como foi difícil chegar até aqui. E hoje, quando a gente chega num evento aqui desse tamanho, com tanta gente, com tanta celebração, com tantas novidades, com tantos planos a serem feitos, é um dia da gente celebrar, né? São mais de 5 filhos, mais solo, uma mulher preta, uma africana, lutando igual as mulheres pretas brasileiras. A luta delas é a mesma nossa. Nós da população negra somos muito diversos, né, gente? E o Negritudes é também sobre isso. As infinitas possibilidades de ser. Ver todo mundo aqui, esse dia cheio, mostra como a gente tem que crescer e crescer levando várias pessoas com a gente. O Projac tá tão preto que tá aparecendo até o Brasil. Estamos reunidos num lugar potente. Estamos reunidos num lugar transformador. E vamos seguir em frente. Nem um passo atrás. Um encontro bonito, marcante, potente, que valoriza o passado, mas tem esse olhar para o futuro. Adorei, foi maravilhoso. É isso, passo a bola agora para Carol Bueno. Obrigada, gente. Adoro esse vídeo. Já vi algumas vezes e é sempre muito legal. Emociona, né? Emociona. Gente, boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos claros, estou com eles presos hoje, estou com uma blusa amarela e estou com um fundo escuro aqui atrás de mim. Eu sou diretora de riscos e compliance da Globo e nesse projeto eu estou aqui como responsável por liderar o nosso squad, a nossa iniciativa aqui de governança. Eu acho que a Kellen falou aqui, algumas pessoas já disseram, a Lia talvez, que a Globo ela já era ISG antes de ser ISG, né? Então a gente coloca temáticas de responsabilidade social, de impacto social na pauta da sociedade brasileira de uma maneira muito pioneira há muitos anos, né? Então, o que a gente faz aqui com a nossa estratégia ESG é organizar essa agenda para que a gente consiga estabelecer as bases para o que a gente quer fazer no futuro. E esse é o papel da governança, né? A governança da empresa, ela olha para esse histórico,
Então, a gente é uma empresa familiar, então ela conta um pouco da história de como essa empresa familiar se organizou e se estruturou para estabelecer as bases para que a gente pudesse realizar tudo isso que a gente vem fazendo e pensar no futuro. Então, o nosso mote aqui é uma governança transparente e responsável, pautada pela essência Globo. A gente pode ir para o próximo. Nós também tivemos que eleger algumas prioridades. A governança é um tema muito extenso, então a gente olhou para o perfil da nossa empresa, uma empresa de capital fechado, controlada pelos acionistas da família, e dentro das inúmeras possibilidades de governança que a gente tinha, escolher quais a gente iria priorizar. Eu sou aqui a líder da área de compliance. Ética e compliance é uma iniciativa muito fundamental na empresa e vem evoluindo com o tempo. Eu acho que é uma agenda que segue em constante evolução, né? Uma agenda de muito aprendizado. Só um minutinho. Uma agenda de muito aprendizado e de muitas iniciativas ao longo do tempo. Então, a gente vem trabalhando fortemente em campanhas internas, né, de disseminação de uma cultura de compliance. A gente também tem olhado para fora e procurado trazer essa mensagem de qual é a abordagem da Globo para a compliance para um público maior. Então, a gente tem falado com a mídia, a gente tem falado com veículos, a gente tem falado com outras instituições privadas e públicas sobre como a gente pode fazer, qual a nossa abordagem de compliance e como a gente pode colaborar para uma agenda de compliance transparente que evolui com o tempo na nossa sociedade. A gente pode passar mais um. Dentro dessa visão de que a gente também precisa provocar mudanças na sociedade, não só mudanças internas, a gente tem uma agenda intensa de compliance também com os nossos parceiros de negócios. Então, a gente estabelece padrões para que os nossos parceiros de negócios, que são muito relevantes para a nossa atuação, eles estejam alinhados, estejam cumprindo os nossos mesmos padrões e estejam de acordo com os nossos padrões de ética e integridade. Então, a gente promove também muitas iniciativas com os nossos parceiros, a gente tem uma rede de afiliadas, né, que são as outras emissoras que estão nos estados, transmitindo os sinais da Globo nos diversos estados do Brasil. A gente tem produtoras que trabalham produzindo o nosso conteúdo, produtoras terceiras, enfim, e uma série de parceiros estratégicos que também estão integrados na nossa estratégia de compliance, recebem treinamento, recebem formação, têm que cumprir determinadas regras para trabalharem com a gente, e essa é uma parte muito importante para garantir que, né, o nosso padrão ele não esteja só limitado aos muros da Globo. Acho que a gente pode passar mais um. Seguindo aqui, nós também elegemos como prioridade 2 temas que são muito contemporâneos e muito relevantes e mudam muito à medida que a gente vê tantas transformações tecnológicas acontecendo. Então, a gente priorizou segurança da informação e proteção à privacidade como diferenciais competitivos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os dados das pessoas, né, dos consumidores, dos funcionários, das pessoas dos dados pessoais que estão sob a custódia da Globo, eles vão ter um tratamento adequado à legislação brasileira e eles vão ter toda uma governança de dados que garante a segurança desses dados e garante a privacidade desses dados. Do ponto de vista de segurança de informação, quando a gente fala de riscos, né? Esse é um dos maiores riscos das corporações hoje. A gente vive num mundo em que os ataques cibernéticos eles podem parar hospitais, eles podem provocar guerras, eles podem, enfim, fechar empresas. E a gente, como uma indústria de mídia, é muito visado. Então, nós recebemos diariamente muitos ataques ao nosso sistema de tecnologia, e a gente tem uma estrutura muito robusta e também um sistema de governança
muito robusto, que exige muito investimento e muita adequação para garantir a segurança dessas informações internas. E da mesma forma, né, como eu falei, que a gente está sempre pensando em promover impacto na sociedade, quando a gente olha para as nossas iniciativas, especialmente de privacidade, a gente está numa posição de liderança no mercado, né? A gente também é pioneiro aqui em muitas das nossas iniciativas. A gente tem o que a gente chama aqui dentro de um escritório de privacidade, e a gente participou desde o início ali da elaboração das discussões relacionadas à elaboração da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, e a gente compartilha esse conhecimento em inúmeros fóruns. A gente faz aqui o que a gente chama de um ativismo institucional relacionado a esse assunto, para estimular que outras empresas, para estimular que o ambiente de negócios no Brasil também siga as melhores práticas e esteja aí, né, buscando os melhores padrões de privacidade. Eu acho que, por fim, aqui, para falar das iniciativas de governança, a gente tem uma iniciativa importante de proteção da propriedade intelectual. Pirataria ainda é uma grande questão no Brasil, e pirataria é ruim para a inovação, pirataria é ruim para quem cria conteúdo, pirataria é ruim para a economia. Então, a gente defende e protege a propriedade intelectual de forma muito responsável. Então, quando a gente olha para a governança da Globo e para todas essas iniciativas que a gente falou aí, de conteúdo, de produção inovadora, a gente precisa ter uma base de governança que esteja atenta aos riscos e que esteja funcionando ali como, né, uma proteção para que o nosso negócio possa se desenvolver e para que todas essas coisas bacanas que a gente viu até agora sejam criadas, sejam desenvolvidas e sejam implementadas. Acho que podemos passar agora a voltar para a educação. É isso, obrigada, Carol. Enfim, então aqui a gente entra nesse tema específico, meu tema da vida, do coração, que é a educação, e que tenho a honra de atuar profissionalmente com esse tema também. Eu acho que aqui vale um rápido histórico, né? Justamente em 2021, quando a gente estava passando por aquele processo, né, de transformação enquanto companhia, a gente vivia também ainda as consequências da pandemia, e acho que a educação foi um dos temas que mais, né, de alguma maneira, foi impactado, sofreu. As escolas foram praticamente a última no Brasil a voltar para o presencial. A gente teve toda a migração para ensino digital, uma evasão muito grande, a questão da saúde emocional que explodiu entre os jovens, enfim. Então, a gente viveu um momento muito grande, ao mesmo tempo que a gente estava numa reestruturação, estávamos fechando ali os nossos compromissos, e acho que tudo isso confluiu para a gente determinar que educação como vetor de transformação do país seria o nosso drive social prioritário, que estaria entre as metas da nossa agenda ESG, portanto, um compromisso na agenda estratégica da companhia, e que essa escolha, né, não é simples, não é trivial falar e fomentar a educação no Brasil, mas essa escolha vem de uma raiz que é do DNA da companhia, né? Historicamente, a Globo sempre esteve envolvida na pauta da educação, desde a criação do telecurso, lá na década de 70. A gente, em todas os nossos canais, plataformas, a TV Globo sempre esteve muito aliada e muito antenada nas questões de educação, com campanhas, com projetos e tal. O que a gente sentiu nesse momento, lá em 2021? A necessidade de criar, talvez, uma agenda, um guarda-chuva que abarcasse todas essas iniciativas com um único propósito. E aí foi aí que nasce o Movimento LED, acho que num momento muito importante ali, que é, sobretudo, olhar como é que a gente apoia ativamente a educação no Brasil. Né? A gente acredita fortemente que a solução para a educação no Brasil está no Brasil. A gente acredita fortemente que tem muita gente transformando e inovando no campo da educação. A gente queria muito se conectar com essas pessoas que estão na ponta desse campo educacional, sobretudo transformando o seu território, ganhando escala, inovando. Então, a gente criou o Movimento LED, e aí a gente tem um vídeo aqui do João Pedrosa,
professor, ex-BBB, ele faz tire suas dúvidas sobre o que é o movimento LED, que eu acho que eu vou passar primeiro o vídeo dele e depois eu complemento aqui a minha fala, mas acho que ele falar é mais divertido. Vamos lá. LED. O que é? O que faz? Como vive? Hoje, no FAQ da Globo. Esse é o LED, Luz na Educação para o Brasil. Mas o que é o LED? Um show? Um festival? É tudo isso ao mesmo tempo. LED quer dizer Luz na Educação. É todo um movimento. O movimento de iluminar iniciativas inovadoras em educação, reconhecendo e valorizando essas iniciativas. E claro, com din-din, dinheiro, money, grana, somando R$1,5 milhão de reais em prêmios. A cada edição são vários premiados, gente que já está mudando a educação no Brasil. O prêmio é dividido em 3 categorias: estudantes, educadores e empreendedores. Então, se você já está transformando a forma de aprender e de ensinar, marca na agenda, porque o LED acontece todo ano. Nem tudo que se parece é. Para participar do desafio LED, basta ser estudante e ter uma boa ideia. Então, foco na tela, que aqui nós somos didáticos. Enquanto o Prêmio LED ilumina iniciativas que já tenham resultados em escala, o Desafio LED premia quem propõe soluções para os problemas educacionais do dia a dia. Achou que tinha acabado? Tem também o Festival LED. E festival tem o quê? Atrações, lugares instagramáveis, oficinas, palestras, shows e muito mais. São 2 dias de imersão para pensar em educação no presente. E sabe o que não tem? Que pagar. É só se inscrever. E se você não estiver pelo Rio de Janeiro, a Globo leva o Festival LED até você, ao vivo, através do Globoplay e do canal Futuro. É babado forte. Calma, que ainda não acabou. Se você quer surra de conteúdo, de aprendizado, a comunidade LED está a um clique de você. Uma plataforma permanente de conversas com trocas sobre experiências educacionais, materiais sobre novas metodologias, tecnologias disruptivas e muito mais. É um ponto de encontro dos apaixonados por educação. Quer entrar para esse movimento e ser luz na educação? É só acessar o site do Movimento LED. E se você quer ficar por dentro de tudo que vai rolar no festival, nos prêmios e desafio, segue a Globo aqui nas redes sociais. É isso, gente. Assim, muito resumidamente, o LED ele tem essa função mesmo, assim, de fomentar essas iniciativas que estão acontecendo, né? Através do prêmio, através do festival e através da comunidade. A gente quer, de fato, acelerar esse futuro da educação para todos e todas no Brasil, e acho que esse foi o modelo como a gente entendeu que seria um diferencial da Globo, né? Assim, como eu falei, não é trivial a gente atuar no campo da educação, mas essa escolha por fomentar iniciativas que estão fazendo e, sobretudo, criar narrativas, contar essas histórias, como a gente faz no programa Especial LED, que foi ao ar há 2 semanas, e a gente conta as histórias desses vencedores num horário, no prime time da TV Globo, né? A gente ocupar o espaço da grade com um conteúdo que a gente chama aqui de edutainment, né? Que é a educação, mas com viés de entretenimento. Eu acho que a gente coloca a educação num outro patamar, né? Que é a gente transformar a educação num assunto que é de todo mundo. A gente quebra a barreira, né, educacional. Eu acho que isso é um jeito de democratizar a discussão sobre a educação. Ela deixa de ser um assunto mais hermético, fechado ali no campo de quem atua na educação, e passa a ser, né, na nossa visão, um assunto que é de interesse público e que todo mundo, de alguma maneira, pode contribuir, pode se engajar. Eu acho que aqui no final a gente tem uma mandala depois. Eu acho que é legal olhar um pouco essa mandala, porque isso define um pouco, né, como é que a gente atua e como é que as coisas estão interligadas. Em nenhum momento a gente queria pensar numa estratégia que fosse um evento, um prêmio, um festival. A gente o tempo inteiro pensou num ecossistema, em algo que desse uma noção de continuidade, de movimento. Então, a gente parte dessa estratégia que a gente fala que é ser luz e motor para a educação, que é iluminar, contar essas histórias, divulgar essas histórias, ao mesmo tempo de fomentar, né? Tem um estímulo financeiro, tem a comunidade em que a gente desenvolve workshops, treinamento, a gente vai acelerando essas iniciativas,
Então, isso parte dessa cadeia. Então, a gente tem o prêmio, que a gente tem o desafio, que são 2 iniciativas que rodam, né, em momentos diferentes. A gente tem o festival, que é quando a gente conta quem são os vencedores do desafio. No caso do prêmio, a gente conta no programa de TV. A gente tem a comunidade e a gente também tem o Cross Conteúdo, que é uma plataforma digital que a gente tem ali conversas acontecendo ao longo do ano, com workshops, com formação, com os embaixadores, com os interessados. A gente convida as pessoas a terem uma agenda de relacionamento permanente quando o assunto é educação. Então, isso tudo é o Movimento LED olhando para fora, né? A gente tem uma agenda anual, eu acho que vale dividir com vocês aqui um pouco o nosso planejamento anual, né? Para ver como as coisas se entram numa cadência. Então, em janeiro, a gente tem a convocatória do desafio. Em fevereiro, a gente faz algumas ativações em eventos estratégicos, né? A gente também ocupa esses eventos que não são proprietários. Em março, a gente tem encontro e fomento desses novos embaixadores, dos vencedores que entram. Em abril, que é o nosso grande mês da educação, 28 de abril é o Dia Mundial da Educação, a gente tem o programa LED indo ao ar, que foi recentemente exibido pela TV Globo. Em maio, a gente tem também uma agenda de eventos estratégicos, como é o caso aqui de Bete Educar. Em junho, que aí é o grande festival, é a festa, é a celebração, é o encontro, 21 e 22 de junho. Já fica aqui o convite, Museu do Amanhã e no Mar. Vai ser a nossa 3ª edição, então já fica aqui o convite aberto, gratuito. Ali a gente vai ter uma programação extensa de workshops, palestras, cursos, masterclass, ativações, show, música, gastronomia, enfim. Então, a gente tem uma grande celebração do futuro da educação. Em agosto, né, em julho, a gente tem esse Volta às Aulas, que a gente fala, né, que é essa campanha de volta às aulas, do momento do reencontro. Em agosto, a gente começa a relançar a nossa convocatória do ano seguinte, né? E aí a gente segue com setembro e outubro nessas ativações. Então, a gente tem coisa acontecendo o tempo inteiro, o ano inteiro, olhando para fora, né? Esse é o Movimento LED. E aí, para complementar essa atuação que a gente faz olhando para fora, eu acho que vale citar aqui que a gente assinou ano passado em Genebra com a ONU, com o Pacto Global, que é o braço da ONU que faz uma interlocução com as empresas, sobretudo no campo do investimento social privado. A gente assinou o movimento Educa 2030, que é um movimento que estabelece metas para empresas olharem para o desenvolvimento dos seus colaboradores no campo educacional. Então, estimular os seus colaboradores a concluírem os seus estudos, criar uma plataforma de fomento de educação para a sustentabilidade, para os ODS, dentro das plataformas internas, né, com o jovem aprendiz, pensar em projetos que estimulem mulheres na tecnologia. Então, são algumas metas que a gente assina enquanto empresa e que a gente está hoje agora, né, a gente vai ter um novo evento ali em maio para relançar no Brasil, para puxar mais empresas para assinarem esse movimento Educa 2030 com a gente. Esse é um movimento que olha para dentro, né? Como é que a gente traz o conceito de valorização da educação para dentro da companhia? Enquanto o Movimento LED está conversando para fora, fomentando a iniciativa que está lá fora, o que a Globo está fazendo para dentro? E acho que isso conversa muito com a nossa estratégia ESG e é o nosso walk the talk. Não adianta falar para fora se a gente não está fazendo para dentro, né? Então, acho que era uma ação que complementa um pouco a nossa agenda estratégica aqui no campo da educação. E tudo isso está sendo sempre monitorado através de indicadores, de KPIs e justamente do nosso relatório anual. Eu acho que isso é um outro ponto também super de atenção para quem trabalha, para vocês que estão aí olhando para esse campo do investimento social privado, pensando em responsabilidade social, é medir impacto, né? Acho que a gente não vai para lugar nenhum se a gente não estiver medindo, acompanhando a agenda com indicadores, métricas claras, e a gente acabou de estruturar ali a nossa teoria da mudança. Em cima dela, a gente estabeleceu metas do que a gente faz, do que a gente não faz, isso também é importante. Qual é o nosso campo de atuação? Quais são os indicadores e as métricas para a gente medir? A gente está muito feliz, são só 3 anos de Movimento LED, mas a gente já tem notícias muito importantes. 3 dos nossos vencedores estão virando política pública. Isso para a gente é um super gol, né? Assim, no momento em que a gente tem um premiado ali num território de atuação e que essa política, né, essa iniciativa que ele criou, vira uma política pública, é quando a gente vai ganhar escala, né? Então, para a gente é incrível ter
essa possibilidade acontecendo, essa visibilidade que a gente fornece, que a gente dá, que a gente estimula, e que a partir dessa ignição, desse estímulo, eles ganham o mundo, ganham escala, e acho que a gente acredita na transformação muito nessa construção de rede. Então, estamos muito felizes, mas é uma estrada que está só começando, né? Assim, o projeto tem 3 anos, a gente está na nossa 3ª edição, então temos uma estrada longa aí pela frente, mas estamos muito felizes. Então, queria agradecer, acho que fechamos aqui, acho que passo a bola para a Lilica, agradecer mais uma vez aí o convite, e estamos aí disponíveis para as perguntas. Obrigada, gente. Nossa, Obrigada. muito obrigada, assim, é uma fartura, né, de atividades, de perguntas, assim, muitas perguntas, assim, eu gostaria de começar aí com a Liquilia, e também se você ia falar alguma coisa também, né, aproveitar e falar, e contar um pouco para a gente, né, a Brigiana deu essa deixa aí, né, de matriz de indicadores, né, e da matriz de materialidade, aí se você pudesse contar um pouco para a gente como vocês conseguem chegar, né, nesse universo de assuntos, né, tão relevantes, né, e a força e a potência, né, que a empresa tem de impactar tanto a sociedade, né, como é que vocês conseguem chegar nessa matriz de materialidade, né, no final, e aí, o que vocês vão de fato atacar e ver? Como é que foi esse processo? Se pudesse contar um pouco, assim, principalmente na parte social, né? Como é que vocês chegam mais nas ações sociais, nas estratégias sociais que são mais relevantes? E se teve de uma mudança, né? Vocês estão aí com um novo relatório, um novo relato para sair agora, né, em 2024, se teve mudança, né? Já de adiantar, assim, algo que vocês puderem adiantar, né? Se vocês reviram tudo, né? Se vocês partiram, o que vocês partiram, o que vocês modificaram, se vocês puderem contar um pouco para a gente como chegar nesses indicadores e nessa matriz aí, e no fechamento da matriz, né? E se teve alguma revisão, alguma coisa para essa segunda. Tá bom, vou tentar responder aqui. Sobre a nossa matriz de materialidade, no timeline a gente não deu um destaque, né, para esse tema, mas no ano de 21, que foi nosso ano base assim, de estruturação ESG, nesse ano eu falei, né, sobre toda a parte de escuta com os stakeholders, e aí tem aquele conjunto de stakeholders diferentes, acionista, consumidor, colaborador, anunciante, enfim. Foi a partir dessa escuta que a gente justamente levantou quais eram os pesos para os diferentes temas e montamos nossa matriz de materialidade. Então, foi em 2021 que a gente montou nossa primeira matriz. Essa matriz foi um primeiro exercício, então, até hoje, a gente reconhece que hoje a gente já conseguiria fazer um trabalho melhor, porque a gente teve justamente uma dificuldade para focar em poucos temas. Então, nossa primeira versão da matriz, ele tem um conjunto razoável de temas, tem 30 temas materiais, e é a matriz que baseia nossos primeiros 3 relatórios, inclusive esse que está sendo lançado agora ainda é em cima dessa matriz. Em paralelo, a gente está justamente nesse momento revisando essa matriz para focar em menos temas, condensar um pouco os assuntos, consolidar alguns assuntos, e aí a partir do próximo ano a gente vai estar trabalhando numa matriz com menos temas materiais. A gente tem justamente esse desafio grande. É difícil, né? Priorizar. Eu diria que priorizar é sempre um desafio dentro do ambiente corporativo. Então, matriz é isso. A gente vem trabalhando usando essa mesma matriz, baseando até o momento, e a gente está em processo de revisão da matriz nesse momento. E aí a outra pergunta foi sobre indicadores, né? E aí foi no ano seguinte, 2022, a gente já tinha, então, estabelecido nossos 6 compromissos. E aí, nesses 6 compromissos, a gente teve um trabalho, workshops mesmo, que foram feitos, né, com os líderes e com os grupos multidisciplinares, onde a gente foi construindo toda a nossa visão de ambições e metas. Então, a gente começou olhando ambições e metas. Onde queremos chegar em 2030, quais são as nossas metas. A partir disso, é que a gente, olhando para essas ambições e metas, a gente começou a mapear os indicadores. E aí, de novo, eu acho que também teve um esforço grande de priorizar, né?
porque no primeiro você começa a querer monitorar tudo. E quando a gente fechou o primeiro levantamento, eram centenas de indicadores que a gente teria que monitorar. E aí, basicamente, o que a gente fez nesse sentido foi, primeiro, distribuir em dimensões de estratégico, tático e operacional e focar de cima para baixo nesse sentido. Então, a gente, no primeiro momento, focou no estratégico. Então, vamos olhar só o conjunto do estratégico. E aí, com o passar do tempo, a gente está conseguindo descer nessa árvore de indicadores. A gente está, nesse momento, começando a olhar um pouco mais para o operacional, que até então a gente não tinha conseguido dar tanto foco. Então, indicadores é isso. Ainda temos desafios nesse sentido. Um desafio grande que a gente tem nessa parte de indicadores é a gente conseguir indicadores mais quantitativos, porque para muitos assuntos, principalmente no aspecto social e de governança, nem sempre é fácil, né, definir indicadores e medir de forma quantitativa. Então, diria que nesse tema de indicadores, um desafio é esse também, é a gente ter uma proporção maior de indicadores quantitativos. Não sei se consegui responder tudo o que você perguntou, mas era matriz e indicadores, né, que você queria saber. Isso, fantástico. Muito obrigada. E aí, queria fazer uma pergunta para a Kellen também. Você falou muito do grupo, um pouco aí, né, dos grupos de afinidade, e assim, se você pudesse detalhar um pouco como é que eles funcionam, né? A gente tinha conversado que eles são. É uma eleição, né? As pessoas se candidatam para participar, e aí pudesse contar um pouco para a gente e contar também como é que. Se eles, que alçada que eles têm, quais atividades que eles fazem, se tem alguma responsabilidade, alguma métrica, indicador, né? Contar um pouquinho para a gente o dia a dia, né, dos grupos de afinidade. Claro, prazer. Então, a gente tem 4 grupos de afinidade, cada grupo tem 50 pessoas, e a gente sempre abre as eleições para o ano seguinte, mais ou menos em novembro. E, enfim, a gente tem ali uma premissa de participação, né, para escolher quem vai ser membro do grupo de afinidade. Primeiro é entender qual diretoria que aquela pessoa faz parte. Então, a gente entende que tem que ter um equilíbrio de todas as áreas dos grupos de afinidade, tem que ter um equilíbrio de pessoas de todos os níveis hierárquicos, tem que ter um equilíbrio geracional, tem que ter um equilíbrio de interseccionalidade. Então, por exemplo, os nossos grupos não são exclusivos para pessoas com aquele marcador identitário. Então, o grupo de pessoas negras não é exclusivo para pessoas negras. Então, pessoas de qualquer raça e etnia podem fazer parte do grupo. Exatamente porque a gente entende que trabalhar a diversidade, trabalhar a inclusão é um dever de todas as pessoas, não é uma responsabilidade de pessoas negras, apenas um exemplo, trabalhar a inclusão e a representatividade. Pessoas brancas também, assim como homens no grupo de afinidade de mulheres, pessoas sem deficiência e por aí vai. E pessoas heterossexuais também no grupo de colaboradores LGBTQIA+. Então, a gente pensa nas interseccionalidades também para cada grupo. Já falei geração, falei áreas, níveis hierárquicos, isso. A gente tem um form, vamos ser bem tática na descrição, porque as pessoas perguntam muito isso, né? Como uma empresa de 12 mil pessoas eleger 200 e tal. Então, a gente tem um forms que as pessoas trazem um pouco das suas vivências, da sua própria autodeclaração e a colaboração que elas podem trazer para o grupo, né? Então, a gente cruza essas premissas mais as colaborações individuais e tenta fazer ali um filtro mais justo possível, mas dificílimo, com certeza, né, devem passar ali pessoas em potencial, mas as eleições são renovadas anualmente. Então, quem geralmente participou do ano anterior, ela tem que se candidatar novamente, ou então enviar um e-mail para a área de diversidade, dizendo por que quer continuar, enfim. Né? E é muito curioso, né, porque nesse movimento de diversidade das empresas, muitas empresas viram seus grupos de afinidade perdendo relevância, porque eram empresas com grupos de afinidade muito pequeno, que tinham até 10 pessoas, 5 pessoas. Eu já vi uma empresa de 20 mil funcionários que tinha 3 pessoas no grupo de afinidade. Então, é um trabalho muito árduo, é um trabalho muito pesado, é um trabalho voluntário, mas é um trabalho. E, geralmente, quem trabalha com direitos humanos é muito apaixonado, então as pessoas se dedicam e querem dar o seu melhor. Eu acho que na Globo a gente tem essa cultura por excelência, então as pessoas também querem dar o seu melhor. E a partir, enfim, dessa candidatura, a gente elege ali essas 200 pessoas. Esse ano a gente recebeu, por exemplo, 600 inscrições, então 3 vezes mais o
o que a gente necessitava. Inclusive, a gente tem essas premissas na intranet, a gente tenta abrir o máximo possível para as pessoas entenderem por que elas não foram eleitas, enfim, e porque tem um rodízio de participação. Mas eu acho que o sucesso que a gente tem e a relevância do grupo é exatamente esse. A gente, desde a primeira reunião, a gente apresenta que aquele ali é um espaço de discussão propositivo, né? Porque às vezes as pessoas chegam com algumas ansiedades, né? E querem ali transferir para a empresa alguma insatisfação que às vezes é social, né? Com o nosso país, a gente sabe que a gente vive num país com muita desigualdade, a subrepresentação traz sim consequências para algumas populações, então a gente entende que ele é um lugar de acolhimento, mas é um lugar de proposta. Então, desde a primeira reunião, as pessoas são empoderadas para oferecer soluções, para refletir, propor mudanças para a organização. Mas já no primeiro trimestre, os grupos são convidados a desenvolver um plano de ação para o ano. Então, todos os grupos têm que ter uma grande entrega, uma entrega relevante para desenvolver ao longo do ano. Então, por exemplo, o grupo de afinidade de pessoas com deficiência quis fazer um guia interno de inclusão à luz das vivências deles. Então, eles construíram um guia de inclusão que a gente está agora disponibilizando na intranet para toda empresa. Então, a partir da minha vivência, como que eu acho que as pessoas sem deficiência ou com deficiência que não estão do grupo deveriam nos enxergar? Então, essa foi a iniciativa que eles fizeram. Então, trabalharam, fizeram parcerias com várias áreas, infraestrutura. Então, você movimenta uma rede interna para além do grupo de afinidade, para que um produto seja disponibilizado para toda empresa. Esse é um exemplo, né? Então, de pessoas com deficiência, o grupo étnico-racial está aí desenvolvendo soluções para aumento da representatividade, mais focado em empregabilidade junto com a gente e a área de aquisição de talentos. Então, eles já vão por outro eixo. Então, cada grupo, à luz da vivência na sociedade e na empresa, cria ali seu plano de ação e sua entrega anual. Então, eu acho que a relevância dos grupos se mantém, porque a gente demanda e a gente quer verdadeiramente entender, ouvir e aplicar o máximo possível as contribuições dos colaboradores aí no dia a dia da empresa. Fantástico. Um super desafio, não é um grupo de afinidade qualquer, não, né? É uma super estrutura, não é super se candidatar, não, né? Tem um fórum, tem que defender, tem que justificar. Fantástico, assim, né? É uma empresa muito vocal, é uma empresa que as pessoas são realmente empregadas. E tem presença. Quem falta, anota a presença nas reuniões. Eu sou coluna e, assim, você tem que se organizar. Não, faltou 3 reuniões, você já toma advertência. Não pode... Você pode ser desligado, né? O grupo étnico-racial, Viridiana é do UNA. Não, porque é muito desejado, então a gente realmente quer não, é isso. Ali por inteiro, né? É isso, exatamente. Tem fila Tem fila de espera. Fantástico, fantástico. Obrigada, Kelly. Queria fazer uma pergunta para a Carolina. Se você pudesse contar um pouquinho para a gente da estrutura de governança, né? Como é que funciona? Você falou de desafios aí muito, né? Risco, ética, compliance, e a estratégia de diversidade, a estratégia social, né? Então, isso para dentro da organização, para fora da organização. Se você pudesse contar como é que você faz como é que é o seu painel aí, né? Como é que você consegue olhar para essa estrutura de governança para que você consiga entregar tudo isso aí no final do dia, né? Se você contar para a gente. Então, Renata, assim, a empresa ela tem uma estrutura de governança bem definida, né? Eu acho que a base aí dessa estrutura é o conselho de administração e o comitê executivo. Então, o comitê executivo é a administração, são os executivos que estão ali à frente das iniciativas e também estão monitorando riscos, né? Estão gerenciando os negócios, mas monitorando os riscos. E a gente tem os comitês que estão ligados ao conselho de administração e são responsáveis pelos diversos temas. Então, a gente tem um comitê de riscos e auditoria, que vai olhar os temas de compliance, de privacidade, os temas relacionados, especialmente a esses assuntos que eu trouxe aqui como temas prioritários. Uma coisa que a gente instituiu também como parte da evolução aí da nossa governança é um comitê de ESG e de pessoas. Então, a gente tem um comitê agora ligado direto ao conselho de administração da empresa, que supervisiona toda a agenda, né, e faz o acompanhamento das metas. A gente reporta
periodicamente para esses comitês, e grupos internos que trabalham de maneira transversal, porque, como a gente falou aqui, a governança acaba atravessando todos os assuntos, né? Então, grupos internos que fazem o acompanhamento tanto das metas, quanto dos indicadores, tanto das iniciativas. Mas é um trabalho de muita disciplina, né? Acho que exige muita disciplina aí para acompanhamento dos assuntos, e as iniciativas se misturam. Então, por exemplo, a gente tem buscado mais diversidade nos próprios comitês. Então, a partir do ano passado, né, como eu disse, é uma empresa familiar, o conselho sempre foi majoritariamente composto por membros da família. O ano passado, a gente passou a ter membros independentes no conselho, que, obviamente, trazem mais, reforçam, né, a governança. A gente passou a ter uma mulher no conselho, os filhos, né, da segunda geração ali da família são homens, então tem algumas particularidades na própria história da família que traz alguns desafios e que a gente vai tratando exatamente a partir das iniciativas de governança que a gente tem. Então, a governança, ela estrutura, como eu disse, né, estrutura a base para fazer o acompanhamento de toda essa agenda, de todos os indicadores. A Kellen periodicamente reporta o andamento do programa de diversidade para o comitê executivo, né, para o conselho de administração. Então, a gente tem uma estrutura de reporte, e eu acho que o mais importante de tudo é que a gente tem né, hoje a expressão em inglês que é usada, conhecida, que é o tone at the top, né? A gente tem esse mandato que vem da alta liderança da companhia para que todas essas iniciativas sejam implementadas, né? Fantástico, né? Isso aí é decisivo, né? Você ter esse respaldo, né? Obrigada, Carolina. E aí, Viridiana, queria te perguntar, uma pergunta 3 em 1, hein? Se você pudesse contar um pouquinho aí, você falou do programa Para Quem Doar, né? Se pudesse contar um pouquinho mais, falar um pouco aí das estratégias de investimento social privado e como é que se articula com a fundação também, né? A Fundação Roberto Marinho, como é que você faz essa articulação aí? Se pudesse contar um pouco para a gente. São 3 em 1. Vamos embora, já anotei aqui, vamos lá. Eu acho que começo pela Fundação Roberto Marinho, que está muito ligada com a gente na pauta de educação. A Fundação Roberto Marinho, de novo, né, sempre esteve próxima, mas com o movimento LED a gente co-criou, a gente co-assina. Então, eu acho que quando a gente fala desse conceito do luz e motor, a gente traz muito o DNA da Globo de contar as histórias, criar as narrativas, né, o imaginário em cima dessas histórias, reverberar essas pessoas, ao mesmo tempo que a Fundação está muito próxima da gente, criando metodologia na ponta, próximo da gente na articulação, na comunidade, na curadoria de conteúdo, na articulação com parceiros. Ela também coassina o Educa 2030, então estamos mais próximos do que nunca. A Fundação também tem no seu DNA a educação, né? E a Fundação, ela atua muito na ponta, ela vai lá na sala de aula. A gente atua num campo um pouco mais amplo, que é construir essa narrativa para a sociedade, iluminar, fomentar e gerar, né, esse estímulo. Então, eu acho que a gente está muito interligado e complementando as forças, né? Acho que nesse projeto do Movimento LED é um case bem sobre isso. No caso da plataforma Para Quem Doar, é muito interessante, né? O Brasil, a gente não tem aquela cultura de doação, historicamente, né? A gente sabe que o brasileiro doa em momentos de crise, em momentos de urgência. A gente sentiu isso muito na pandemia. E, na verdade, essa plataforma surgiu a partir do momento em que a gente viu a necessidade. As pessoas ali na época da pandemia estavam muito imbuídas em buscar, né, participar de alguma maneira, contribuir, doar, mas muitas vezes as pessoas não têm a chancela. Será que eu estou doando para uma instituição séria? Então, a plataforma Para Quem Doar, ela é basicamente um hub em que a gente reúne, por temas, várias instituições que podem receber doação e que estão chanceladas pela Globo. Inclusive, a área da Carol Bueno nos ajuda muito a chancelar, a validar
elas passam por um processo de validação. Então, todas as instituições que estão na plataforma Para Quem Doar são instituições sérias, idôneas, aquele dinheiro vai mesmo para a instituição. Então, a gente ganhou, né, uma musculatura e uma possibilidade de se articular com o terceiro setor muito interessante, porque hoje é uma plataforma que, assim, é uma grande plataforma de doação, a gente está entre as mais acessadas, e o processo é muito validado, né? E aí você tem um tema, o teu tema é educação, o teu tema é fome, o teu tema é... Enfim, não importa, você dentro da plataforma seleciona para quem você quer doar e você entra em acesso direto com essa instituição, o dinheiro vai direto, você tem a comprovação dessa doação, desse uso e esse acompanhamento. Então, acho que é um grande projeto que nasce ali de uma necessidade, mas que a gente quer cada vez mais crescer, ganhar musculatura com ele, porque ele nos enche de orgulho, assim. E as instituições nos procuram muito também. Então, acaba virando muito uma plataforma de relacionamento, uma plataforma ganha-ganha mesmo, em que a gente se associa a essas instituições. E aí aproveito para emendar ali na terceira, que é sobre investimento social privado. Eu acho que, assim, para além daquilo que a gente tem enquanto agenda proprietária, né, tanto na cidadania quanto na educação, a gente tem muitas portas abertas para parceria. Parceria é um pouco o que define essa área nossa de investimento social privado. A gente não faz nada sozinho, se a gente fizer junto, a gente vai mais longe, né? Então, plataforma Para Quem Doar é um exemplo. A gente tem uma agenda muito forte aqui, que a gente chama de ativos de mídia. Então, a gente abre espaço na Globo, que não é comercializado, para que parceiros, instituições, né, do terceiro setor, divulguem as suas causas dentro dos nossos espaços. Isso também é uma maneira da gente investir, né, da gente reverberar, da gente ceder aquilo que a gente tem de mais valioso, que é o nosso espaço, né, comercial, é disso que a gente vive. Então, é uma maneira também da gente, de alguma forma, doar, ceder, abrir espaço para que outras causas ganhem visibilidade dentro da Globo. E acho que a nossa agenda de investimento social privado é muito difícil uma empresa do tamanho da Globo, né? A gente fala ali com quase 100 milhões de brasileiros diariamente, 90 milhões de brasileiros diariamente, é muito difícil você ter uma única estrada, uma única causa. A gente tem que estar aberto para dialogar com a sociedade, né? Eu acho que a nossa área de responsabilidade social, de valor social, ela é muito essa ponta de contato de entrada, né? Das instituições, das causas, dessa articulação que a gente faz para manter, né, a Globo sempre ali em sintonia com a pauta e com a sociedade. Não sei se te respondi, mas acho que é nessa linha. Respondeu super bem. Muito obrigada, Diana. E aí estamos chegando, né, no final aí do nosso painel. Queria pedir cada uma de vocês, se vocês pudessem deixar uma mensagem assim, para as pessoas que estão trabalhando nas áreas que vocês estão liderando aí na organização, né? Algo que vocês encontraram de dificuldade, aí depois vocês, olha, por aqui foi um bom caminho, né? Deixar aí um conselho, uma orientação, uma dica para quem está liderando essas iniciativas. Aí vocês podem começar, quem quiser responder primeiro. Pode ser uma dica ou um aprendizado? Uma dica, um aprendizado, né? Acho que eu vou pelo nosso slogan, que é fazer diferença todo dia. Eu acredito muito, dentro dessa temática ESG, que a gente precisa valorizar as pequenas ações e ter a consciência que é a soma das pequenas ações que fazem a diferença. Então, eu deixaria essa frase de fazer diferença todo dia e de cada funcionário, cada pessoa, todos nós temos a possibilidade de influenciar positivamente nesse sentido, fazendo a nossa pequena ação a cada dia. Obrigada. Boa, Lia. Acho que a Lia foi super inspiracional. Eu vou falar de uma forma talvez mais tática, como a Kellen comentou. Acho que, e é uma coisa que a Lia comentou também, eu acho que encontrar as prioridades, né, entender o perfil de como a sua organização pode provocar esse impacto que a Lia falou, e eleger prioridades e focar nelas, né? Porque é isso, a tentação de fazer milhares de coisas é enorme, e aí a gente pode se perder no meio de tantas iniciativas.
Obrigada, Camila. Acho que eu posso, em seguida, acho que quando a gente fala de ESG, a gente está falando de retorno para as empresas, mas a gente está falando de fazer um trabalho que é justo para que o nosso planeta continue existindo e para que todas as pessoas tenham oportunidade de ter uma vida saudável, justa e digna. Só que para isso tudo a gente precisa ir também, de certa forma, contra a corrente, né, de uma maioria. Então, eu acho que uma dica é muita resiliência, é uma resiliência que enxerga muito a sua colaboração para fazer essa transformação de mundo, né? Durante muito tempo, eu ouvi que a gente precisava ser de uma forma para estar numa grande empresa, para performar numa grande empresa, e depois de muitos anos e muita terapia, eu descobri que o nosso maior ativo está dentro da gente, está dentro de nós. Então, e quando a gente fala, né, no nosso slogan também, pegando carona na ideia dali diversidade, globo, encontro de todos, considerando cada um, é considerando todas as vivências, todos os sentimentos, todas as ideias e todas as contribuições. Então, a dica é, para mudar o mundo, a gente precisa da gente, do jeito que a gente é, do jeito que a gente sente, com as nossas vivências e com o que a gente acredita. Então, é difícil, a gente tem que ter resiliência, porque é uma área, o investimento social no Brasil é uma área que ainda é subdesenvolvida, a gente está em expansão, mas ainda é uma área pequena, mas acredite no seu potencial e nessa vontade de transformação do mundo que é possível. Show, obrigado, Kelly. Viridiana? Eu acho que é um pouco nessa linha, eu acho que, assim, a gente está na hora certa, no momento certo, né? Assim, eu acabei de concluir, inclusive, um MBA em responsabilidade social corporativa e ESG. Eu acho que as empresas estão acordando para essa pauta. Eu acho que queria parabenizar a PUC-Rio por este curso. Eu acho que a gente precisa formar uma geração de pessoas que vão a campo olhar para isso de uma maneira responsável, né? Eu acho que o grande desafio é a gente não passar por esse momento que é tão Opa, nossa, caiu. Caiu, Viridiana. Será que volta? Será? A Viridiana sempre tem boas contribuições. Deixa eu aproveitar, né, que a Viridiana deu. Vou antecipar aqui meu encerramento e acho que vamos aguardar um pouco aí para ver se a Viridiana retorna, né? Ela me deu a deixa, né? Então, eu vou também pegar minha fala aqui, compartilhar rapidamente aqui um slide só, né, falando sobre o curso, né? A gente é um curso novo que fala exatamente dessa importância da gente se capacitar, né? E a gente se capacitar tanto tecnicamente, né? Então, o curso ele tem basicamente duas dimensões, né? Uma dimensão instrumental, e que aí ele vai falar sobre a estratégia de organização, basicamente tudo que a gente falou aqui, né? Sobre estratégia, sobre indicadores, sobre governança, sobre entender as questões colonialistas, entender as questões de renda, entender as questões de estratégia, de governança, aliança estratégica, ESG, indicadores, né? E aí depois a gente vai para as questões técnicas mesmo, sobre diversidade, grupos minorizados, entender dentro da organização, entender para fora da organização, saúde, bem-estar, comunicação, mapear riscos, né? E a gente também pensar em como a gente pode turbinar um pouco essas ações, que aí o curso usa a comunicação não violenta, a gente vai falar de direitos humanos, vai falar da tecnologia como uma possível aceleradora dessa transformação social, e a gente vai falar sobre escolhas conscientes, né? Porque a gente, para poder fazer uma mudança, uma transformação social, a gente precisa estar muito consciente, porque se a gente não tiver, se a gente estiver no automático, a gente acaba reproduzindo muito das coisas que a gente gostaria de mudar aí no nosso sistema, né? E o curso também tem uma outra trilha que fala, que é uma trilha hands-on, né? Que é mão na massa, porque não adianta a gente conceitualmente apenas a gente compreender cognitivamente, né? Se a gente não trabalhar os nossos vieses, né? Se a gente não se modificar também como pessoa, né? Se a gente não ampliar nossa rede de relacionamento, não aprender a fazer relacionamento, né? E a gente também tem uma trilha
que é um projeto de impacto social, que aí ele vai do começo ao fim do programa, em que aí você vai, as pessoas vão desenvolvendo um projeto, vão atuando em parceria com uma organização social, com apoio de mentores, né? Basicamente tudo que a gente falou aqui, como a gente aprende a fazer isso de uma forma técnica, de uma forma consistente, com indicadores, né? Com conhecimento. Então, o curso é nossa primeira edição, a gente já tinha, né? Como a Liquilia contou aí para a gente que ela fez o nosso curso de ESG, a gente tem outros cursos de gestão, de ESG, mas agora a gente está fazendo um específico voltado aí para a dimensão social e olhando ela para dentro da organização, para os territórios, para fora da organização e para esse papel de advocacy aí, né, que a organização pode ter, né? Então, vou parar de compartilhar. A Viviane está de novo conosco, felizmente. Que bom que você conseguiu voltar. Eu peguei sua deixa. Não, mas eu acho que estamos super alinhadas, Renata, tudo certo. Eu acho que é isso, assim, é exatamente isso. Eu acho que o papel do curso conversa muito com a necessidade atual da gente atuar de maneira muito responsável e séria e não retroceder, né? Porque eu acho que a gente não pode correr o risco dessa agenda andar para trás. Ela só pode andar para frente. E acho que a gente tem que tomar cuidado e está nas nossas mãos. Então, não retroceder jamais, só para frente. A gente precisa salvar esse planeta aqui. É isso. Fantástico. Eu queria agradecer muito. Posso agradecer uma última pessoa? Primeiro, agradecer você, Renata, por tudo, pela organização, pelo convite da PUC. E já foi falado aqui, mas acho que no final a gente precisa relembrar toda a ajuda aí que a Bárbara Ferrão deu para a gente. Exato, Babi! Para fazer com que tudo isso acontecesse. Ela foi a grande orquestradora disso. E os 6 compromissos, eles têm... A gente tem 6 squads que tem vários membros nesses compromissos. Eu acho que o trabalho que todos viram aqui foi o resumo aí do ano, de alguns anos, de toda essa equipe aí maravilhosa. Acho que, Lia, me corrija se eu estiver errada, acho que mais de 30, 50 90. pessoas. 90? Ops, passei longe. 90 pessoas trabalhando para isso, então acho que é legal reconhecer e agradecer aí o esforço de todos também. E antes, né, já que você falou uma última coisa, também tem mais uma última coisa que perguntaram onde encontram, né, esse material riquíssimo. Acho que se vocês puderem deixar aí, né, onde que as pessoas encontram, onde vão encontrar o próximo relatório. Eu já respondi. Eu respondi a pergunta e coloquei o link. Ali eu coloquei o link, né? A gente chama de landing page, é a página onde tem os links para o relatório completo. Vocês podem conferir hoje, mas não esqueçam de conferir na semana que vem, porque vai ter novidades. Eu estou aqui ansiosa para ver a nova versão do relatório. Então, obrigada, Liquilia. Queria agradecer muito, Liquilia, Kelly, Viridiana, Bárbara, Carolina. A Carol também. A Carol caiu, mas ela pediu para avisar que não foi ela que saiu, não, tá? Ela perdeu o link. Ela foi saída. Foi saída. Então, eu queria agradecer muito vocês, mulheres fantásticas, né? Assim, lideranças femininas, potentes, fortes, numa empresa forte, potente também. Então, é muito bom ver mulheres aí no poder, né? Mulheres negras também no poder. Então, é um orgulho partilhar esse painel com vocês. E muito obrigada. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite. Parabéns a todas que apresentaram. Muito bom trabalhar com vocês. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.